Olá, bem-vindos à nossa segunda aula dessa disciplina Autoconhecimento e Relações Humanas. Na aula passada, nós tratamos sobre os conceitos gerais desta área do conhecimento, da necessidade que nós temos de ser bons mordomos dos nossos relacionamentos. Vimos que os nossos relacionamentos estão embasados em três dimensões: o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo e então com o próximo. E vimos a importância de quão importante é que o nosso relacionamento com Deus esteja bem e o nosso relacionamento conosco mesmo, porque é exatamente desses dois relacionamentos que vai depender o nosso relacionamento com outras pessoas. Vimos também que o objetivo é que nós possamos nos conhecer, nos tratar, buscar ajuda, orar, buscar a Deus para que constantemente estejamos nos autoavaliando e vendo o que precisa ser mudado, ajustado, corrigido na nossa vida, e dessa forma também entender melhor as outras pessoas e nos relacionarmos melhor com elas. Falamos ainda sobre os temperamentos básicos, os 4 temperamentos básicos, quais são as características positivas e negativas de cada um dos temperamentos e como cada um deles é importante para o desenvolvimento humano, porque é uma coisa que é inerente à pessoa. Vimos a diferença de caráter, de personalidade, de temperamento. E na aula de hoje, então, nós vamos estar falando sobre as personalidades. Tipos de personalidades. Já sabemos que a personalidade é a soma do temperamento e do caráter. É resultado de características genéticas e adquiridas através de experiências vividas. Personalidade é a diferença que distingue uma pessoa da outra. Então, observe que, apesar de duas pessoas poderem apresentar o mesmo temperamento, elas podem ter personalidades diferentes, porque o caráter, ou seja, as experiências vividas, a educação que ela recebeu, vai influenciar na sua vida e, portanto, a sua personalidade pode ser diferente de outro que tem o mesmo caráter, o mesmo temperamento. Personalidade é o conceito que explica e permite oferecer uma especificação teórica do conjunto de peculiaridades que um sujeito possui, que o caracteriza e o diferencia dos demais. Em geral, são mencionadas duas características de personalidades, introvertido e extrovertido. Mas como nós já falamos na aula anterior, esses dois conceitos, ou essas duas classificações, simplesmente, não dão conta de explicar tudo o que realmente envolve cada uma das personalidades, e também não dão conta de explicar as inúmeras diferenças que existem em cada pessoa e em cada personalidade. Na verdade, o introvertido e o extrovertido é apenas um aspecto da aplica o todo, mas existe essa classificação. Segundo, então, essa classificação, pessoas extrovertidas são indivíduos extrovertidos, tendem a ser superiores em pensar rapidamente e trabalhar em diversas atividades, correndo mais riscos, defendendo-se melhor com suas habilidades sociais e treinam mais a assertividade. As pessoas introvertidas são pessoas tímidas, trabalham melhor de forma mais lenta e concentrada, com mais atenção aos detalhes, o que às vezes a leva a se preocupar com tudo, e é mais comum que ocorram tendências de pensamento obsessivo. No mundo em que vivemos, culturalmente, uma personalidade ousada e social é considerada melhor, e por essa razão muitas pessoas retraídas sentem-se pressionadas a modificar a sua personalidade para se adequarem aos padrões e fingirem ser extrovertidas. Agora nós vamos ver um outro tipo de classificação de personalidades, e esse sim é mais confiável. Nós vamos ver duas classificações de personalidade. Essa primeira que nós vamos ver é chamada de modelo de indicadores de tipo Myers-Briggs.
ou MBTI, que vem do inglês, o nome de duas médicas, né, Myers e Briggs. Essa abreviatura vem do inglês, e elas então classificaram as personalidades humanas, na verdade, em 16 tipos diferentes. O modelo de indicadores de tipo Myers-Briggs, ou MBTI, é uma ferramenta psicométrica amplamente utilizada para compreender as preferências psicológicas individuais. Criado por Isabel Briggs e Myers e Catherine Cox Briggs, o MBTI categoriza as pessoas em 16 tipos de personalidade com base em 4 dimensões principais, de acordo com essa classificação, o MBTI. Seu tipo de personalidade é composto por uma combinação de 4 letras que representam as seguintes categorias. Então, os 16 tipos de personalidade que essas duas médicas classificaram, elas estão baseadas nesses 4 pilares, nesses 4 eixos. E todas as personalidades vão apresentar de cada um desses 4 eixos, certo? Então, o primeiro eixo é exatamente o introvertido e extrovertido, certo? Então, toda personalidade, ou ela vai ter características de introvertido ou de extrovertido. E isso se refere à forma como ela gasta a sua energia. O outro eixo é o sensorial ou intuitivo, que é como ela recebe informações. O outro eixo é o pensador versus o sentimental, é como ele toma as decisões. E o quarto eixo é o julgador ou perceptivo, como você vê o mundo. Então, as 16 personalidades, na verdade, são uma combinação desses 4 eixos, certo? Cada personalidade vai ter 4 características, uma de cada um desses eixos, certo? Então, ela pode ser introvertida, sensorial, pensador e julgador. Ou pode ser introvertido, intuitivo, sentimental, perceptivo. Ou pode ser extrovertido, sensorial, sentimental e julgador. Entenderam? Então, cada um desses 4 eixos vai estar, uma dessas características vai estar presente em cada uma das 16 personalidades que essas médicas classificaram. A classificação dos tipos de personalidade e suas principais características. Então, vamos conhecer agora quais são esses tipos de personalidade. Primeiro, é chamado de personalidade lógica. A sigla é INTP, que significa, de um eixo ele é introvertido, do outro ele é intuitivo, do outro ele é pensador e do outro ele é perceptivo. Então, essas 4 características, uma de cada um dos eixos, formam essa primeira personalidade aqui, que é chamada de lógico. São criadores solitários natos, adoram aprender coisas novas e ultrapassam as fronteiras do conhecimento. São pessoas que sabem analisar muito bem e tendem a ser perfeccionistas. Segundo tipo de personalidade, o inovador. A sigla é ENTP, extrovertido, intuitivo, pensador e perceptivo. O inovador é alguém adaptável, analítico e criativo. No entanto, diferente do tipo de personalidade lógico, o inovador adora compartilhar suas descobertas com os outros. Nesse contexto, um bom debate é algo irresistível para esse tipo de personalidade. Terceiro, comandante. Uma coisa também que a gente precisa entender é que os nomes que foram dados para cada um desses tipos de personalidade não significam exatamente que a pessoa seja o que esse nome diz. Por exemplo, comandante. Não significa que ele é exatamente um comandante, mas ele tem uma personalidade, ele tem características que o classificam assim, como se fosse um comandante. Então, a sigla é ENTJ, ele é extrovertido, intuitivo, pensador e julgador. São pessoas que respiram liderança, ou seja,
O comandante tem facilidade de gerenciar pessoas e tomar decisões importantes. Sentem-se vivos quando estão diante de desafios que os tiram da zona de conforto. O quarto, arquiteto. Aqui outra vez, não está se referindo ao arquiteto como um profissional. Está se referindo ao arquiteto como um tipo de personalidade. E os eixos que formam esse tipo de personalidade é o introvertido, intuitivo, pensador e julgador. Um dos tipos de personalidade mais raros e estratégicos. A vida para o arquiteto é como um tabuleiro de xadrez. Cada movimento é milimetricamente calculado e suas ações tendem a ser extremamente assertivas. São independentes e preferem estar sozinhos para organizarem seus planos. O quinto, animador. Os eixos que formam essa personalidade: extrovertido, sensorial, sentimental e perceptivo. São pessoas que trazem sempre um sorriso no rosto, dão um bom dia até para o cachorro na rua. É impossível não se sentir energizado ao lado de alguém com essa personalidade. São bem-humoradas, cooperativas, divertidas, sociáveis e tolerantes. Até aqui vocês já devem ter percebido como cada uma dessas personalidades vão expressando também características dos temperamentos que nós já vimos, certo? Então, nós precisamos sempre estar nos lembrando que a personalidade é o resultado do temperamento e do caráter. Por isso que nós vamos ver características temperamentais dentro das personalidades. O sexto, aventureiro. Os eixos que compõem essa personalidade: ele é introvertido, sensorial, sentimental e perceptivo. São pessoas com personalidades aventureiras, as pessoas com personalidades aventureiras são verdadeiros artistas. Assim, artes plásticas, música, teatro e gastronomia são manifestações constantemente buscadas por eles para estarem no mundo. A capacidade artística de mudança atrai muito esse tipo de personalidade. Sétimo, virtuoso. Os eixos: introvertido, sensorial, pensador e perceptivo. Tem como lema de vida o faça você mesmo, ou seja, são práticos e adoram resolver problemas com as próprias mãos. Além disso, são discretos e preferem trabalhar com equipes menores. O empreendedor. Os eixos que formam essa personalidade é o extrovertido, sensorial, pensador, perceptivo. Como o próprio nome diz, os empreendedores nasceram para ser pessoas de negócios. Conseguem extrair leite de pedra, pois têm ideias revolucionárias diante das mais inusitadas situações. Essas pessoas se manifestam como empreendimentos criativos e resolutivos. Nono, personalidade ativista. Os eixos que a compõem: o extrovertido, intuitivo, sentimental e perceptivo. Encontram o verdadeiro sentido da vida no processo, não necessariamente no atingimento de uma meta. Como verdadeiros espíritos livres, adoram vivenciar novas experiências e conhecer pessoas diferentes. Têm a capacidade única de entusiasmar e trazer à tona talentos escondidos. Personalidade mediador. Os eixos que formam essa personalidade são o introvertido, o intuitivo, o sentimental e o perceptivo. São idealistas, fiéis a uma causa para tornar o mundo um lugar melhor para se viver. São empáticos, tomam dores alheias como se fossem as próprias e, diante disso, agarram com unhas e dentes qualquer oportunidade para ajudar os necessitados. Além disso, são sensíveis, discretos e compreensíveis. Personalidade protagonista. Eixos: extrovertido, intuitivo, sentimental e julgador. São profissionais do coaching por excelência. A prova viva
da inspiração pelo exemplo. São talentos, seus talentos são expressos de uma forma que motiva todos ao redor. De fato, os protagonistas são capazes de potencializar, como ninguém, os talentos individuais de uma equipe ou grupo. 12º, a personalidade conselheiro, introvertido, intuitivo, sentimental e julgador. Também conhecidos como advogados, esse tipo aqui, outra vez advogados, não se refere ao profissional advogado, tá? Mas ao conceito da palavra. Esse tipo de personalidade é especial por conta de sua raridade, menos de 1% da população. O conselheiro é uma pessoa reservada, pacata, mas que, por outro lado, possui opiniões fortes e busca, com todas as suas forças, melhorar a vida dos que mais precisam. Diante disso, são práticas comuns dos conselheiros, obras de caridade. Eles realmente não deixam para depois o que pode ser feito hoje, diferente dos idealistas. 13º, personalidade executivo, compostos pelos eixos extrovertido, sensorial, pensador e julgador, priorizando honestidade, dedicação e dignidade. Os executivos são tipos de personalidades que adoram assumir obrigações e ajudar outras pessoas. Preferem trabalhar em conjunto, organizando festas, cuidando de comunidades e estruturando organizações. São pessoas objetivas, decididas e eficientes. 14º, os inspetores ou logísticos. Aí, quando traduziram para o português, uma tradução diz que são personalidades inspetores e outra diz personalidades logísticas. Por isso, aqui estão os dois nomes, porque você pode encontrar ou um ou outro. Os eixos que compõem essa personalidade é o introvertido, intuitivo, pensador e julgador. Acredita-se que o tipo de personalidade logística é a mais abundante, constituindo cerca de 13% da população. São pessoas extremamente confiáveis, pois valorizam como ninguém o cumprimento da palavra dada. São sistemáticos, organizados, práticos e realistas. Mantêm a ordem sempre, seja na esfera profissional, seja na familiar. A personalidade defensor. Os eixos são introvertido, sensorial, sentimental e julgador. Carregam dentro de si uma tendência única para o altruísmo. O defensor é o tipo de personalidade ideal para cuidar de pessoas com problemas de saúde. Afinal, eles têm uma preocupação apurada com o bem-estar de todos ao seu redor e ativamente agem para zelar pela saúde dos indivíduos. O provedor, extrovertido, sensorial, sentimental e julgador. São servidores compassivos e extrovertidos. Não perdem a oportunidade de servir uma água ou dar algum presente para alguém. Guiados por forte moral, estruturam suas condutas em moldes sólidos que trazem segurança aos que estão ao redor. Agora nós vamos ver um outro tipo de personalidade, uma outra classificação de personalidades, né? Que é o mais condensada, é mais resumida do que essa anterior que a gente viu aí, e que ela vai apresentar apenas 9 tipos de personalidades. Então, você poderia perguntar aí, pensar, mas afinal de contas, qual está correta? Qual é melhor? Nós não podemos dizer nem que uma nem que outra está correta ou que está errada. Cada uma delas vai explicar as personalidades humanas sob prismas um pouco diferentes. Essa primeira que nós vimos, ela se apoia nesses 4 eixos que nós vimos, que é a forma como a pessoa toma decisões, como ela reage, como ela sente, como ela pensa, etc, etc. E aí, conjugando essas características desses 4 eixos, chega-se à conclusão de 16 tipos de personalidade. Então, se você achar mais
fácil, mais conveniente ou mais explicativo, mais claro. Essa classificação das personalidades, ok, se você se identifica melhor com uma classificação dessas, perfeito, não tem problema nenhum. O importante de tudo isso é que nós possamos nos conhecer, nos entender, identificar realmente quem nós somos, para que possamos verdadeiramente deixar que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e nós possamos ser transformados. Essa é a grande questão. E também para que a gente possa trabalhar e entender e nos relacionar melhor com as pessoas. Porque, como já dissemos na primeira aula, se é difícil relacionar-se com pessoas de uma mesma cultura, imagine pessoas de uma outra cultura, que tem uma visão de mundo diferente, que tem hábitos diferentes, que tem uma educação diferente, tudo é diferente. Então, isso também vai influenciar, obviamente, no tipo de pessoas que elas são. E por isso nós precisamos entender todas as possibilidades que existem quanto aos tipos de personalidade e dessa forma poder entender melhor a nós mesmos e entender melhor as outras pessoas para podermos lidar com elas. Então, agora, essa segunda teoria de personalidades, de tipos de personalidades que nós vamos ver, ela se chama teoria da personalidade do Eneagrama. O Eneagrama, em linhas gerais, ele vai apresentar 9 tipos de personalidades que vão estar baseados em 3 grupos, que eles chamam de tríades. Um grupo, ou a tríade do sentir, a tríade do fazer e a tríade do pensar, se não me equivoco. São 3 tríades e cada 3 personalidades, tipos de personalidades estão mais relacionadas com uma dessas tríades, certo? Não significa, por exemplo, que as outras, por exemplo, se um é de uma tríade, não tenha características da outra, porque todos nós pensamos, todos nós sentimos e todos nós reagimos, certo? Fazemos coisas. Mas, então, essa classificação vai dizer que 3 tipos de personalidade tem mais forte, por exemplo, a tríade do sentir. 3 tipos de personalidade vão ter mais forte, mais acentuado a tríade do fazer, e assim sucessivamente, tá? Então, esse eneagrama é um grupo, é uma teoria, perdão, que vai classificar as personalidades em 9, baseado em essas 3 tríades. No nível mais simples de análise, o Eneagrama é uma disposição de 9 tipos de personalidades em 3 tríades. 3 tríades porque são 3 grupos com 3 personalidades cada um. Existem 3 tipos de personalidades. Na tríade do sentir, tríade do fazer e tríade do relacionar-se. Então, segundo essa teoria, todas as personalidades estão agrupadas nesses 3 aspectos, certo? Ou nesses 3 pilares, ou nesses 3 eixos, como quiserem chamar. O sentir, o fazer e o relacionar-se. Então, um grupo vai estar mais apoiado, mais movido, mais impulsionado, mais motivado pelas questões do sentir. O outro grupo vai estar mais inclinado para o aspecto do fazer, e o outro grupo vai estar mais inclinado para o relacionar-se. Cada tríade consiste em 3 tipos de personalidade que são melhor caracterizadas pelas vantagens e desvantagens dessa tríade. Os 3 tipos de personalidade de cada tríade não são arbitrários, certo? Isso a gente tem que entender em qualquer tipo de teoria que a gente for utilizar para estudar as personalidades, porque nenhuma é definitiva. Por exemplo, se nós resolvermos fazer a classificação anterior que nós vimos, de Myers e Briggs, nós não podemos dizer que ali é absoluto cada uma daquelas personalidades, certo? Não são absolutas. Não é uma coisa fechada, exata.
Assim como também, aqui, quando nós estudamos a teoria da personalidade do Eneagrama, não é uma coisa absoluta. Cada tipo resulta de uma dialética, ou seja, de uma interação, de uma conjugação, de uma correlação, que consiste numa tese, antítese e síntese, certo? Da faculdade psicológica que caracteriza cada tríade. Em cada tríade, um tipo super desenvolve o aspecto característico da tríade. Outro tipo subdesenvolve o aspecto característico. E o terceiro está mais fora de sintonia com o aspecto característico. Então, dos 3 tipos de personalidade que vão formar cada uma dessas tríades, primeiro nós vamos entender aqui o que ele quer dizer quando disse tese, antítese e síntese. Quer dizer que cada uma dessas tríades é composta pela interação de, óbvio, diferentes personalidades, e essa tríade, então, ela tem uma tese. A tese nós poderíamos dizer assim, uma hipótese ou uma certeza, uma convicção, uma certeza, uma antítese, ou seja, que seria uma dúvida, uma contradição, e uma síntese, que seria o equilíbrio entre essa certeza e essa contradição, tá? Então, quando ele está falando aí que é uma dialética, uma interação entre tese, antítese e síntese, ele está querendo falar isso. É uma certeza, uma dúvida ou contradição e um equilíbrio entre as duas, ok? E aí, os 3 grupos de personalidade, elas também vão estar em 3 níveis. O nível que é subdesenvolvido, o nível que é superdesenvolvido e o nível que está em aspecto mediano, digamos assim, ou que está em sintonia, ou que está em equilíbrio, tá bom? Nesta tríade, existem 3 tipos de personalidade que são considerados tipos de personalidades primários, porque têm os maiores problemas e são os mais bloqueados de alguma forma com sentimentos, ações ou relacionamentos, dependendo de qual tríade ele vai estar relacionado. Então, o que caracteriza essa tríade? É que essas três personalidades, nessa tríade, que são consideradas de personalidades primárias, elas vão ter os maiores problemas ou os maiores bloqueios em cada um desses grupos de aspectos, certo? Os outros 6 tipos de personalidades restantes são os tipos secundários, para aquela tríade, certo? Para aquela tríade. Porque são mais mistos e não tão desligados dos sentimentos, ações ou relacionamentos, dependendo de qual é a tríade. Então, em cada tríade, os 3 que fazem parte da tríade são personalidades primárias. As outras 6 são secundárias. Qualquer que seja a tríade em que o tipo básico de personalidade esteja, todos têm a capacidade de sentir, fazer e relacionar-se com o ambiente, tornando-nos um dos 9 tipos de personalidade, porque o nosso desenvolvimento psicológico, começando na infância, colocou mais ênfase numa faculdade do que nas outras 2. Mas isso não significa que as 2 faculdades restantes não façam parte de nós. Elas fazem, e nós somos quem somos, porque as 3 faculdades operam num equilíbrio em constantes mudanças para produzir a nossa personalidade, ok? Então, eu creio que essa explicação ficou aqui bem clara. Cada um de nós está dentro de uma dessas tríades, por essa classificação. E nós estamos exatamente em uma dessas tríades, exatamente pelas ênfases que nós recebemos ou deixamos de receber durante a nossa infância. Isso fez com que nós tivéssemos super desenvolvidos ou subdesenvolvidos em uma dessas tríades, ok? Agora, como já foi dito também inicialmente, todos nós temos
características de todas as tríades, temos faculdades de todos os grupos, mas um sempre vai estar mais em evidência. Os tipos básicos de personalidade. A maneira mais simples de pensar no eneagrama é como uma configuração de 9 tipos distintos de personalidades. Todos deixamos a infância como um membro único de um dos tipos de personalidade e seus potenciais psicológicos desenvolveram-se ou deterioraram-se a partir desse ponto, ok? Então, nós nascemos com o nosso temperamento. Durante a infância, nosso caráter é formado, ou adquirimos o nosso caráter. O resultado disso, no final da nossa infância, é a nossa personalidade. A partir daí, nós vamos ser pessoas equilibradas ou pessoas desequilibradas, pessoas sadias ou pessoas doentes, dependendo da forma como nós vamos, então, desenvolver esses potenciais que cada um de nós tem. Então, essa personalidade com a qual nós deixamos a infância, ao longo da vida, ela pode ou desenvolver-se ou ficar cada vez melhor, cada vez mais sarada, mais curada, certo? O termo em espanhol é sano, ou seja, saudável, cada vez mais saudável, ou ela pode ir se deteriorando e se tornar cada vez mais enferma, cada vez mais doente. E aí a gente entende por que tem pessoas que desenvolvem psicoses, neuroses, doenças mentais, distúrbios de personalidade, etc, etc. Os tipos de personalidade e seus relacionamentos com outras pessoas podem ser representados esquematicamente. Contudo, vários outros pontos precisam ser enfatizados sobre o próprio tipo básico de personalidade. Primeiro, as pessoas não mudam de um tipo básico de personalidade para outro. Cada pessoa é um indivíduo único dentro desse grupo maior e, em última análise, permanece nesse tipo de personalidade pelo resto da vida. Na realidade, as pessoas mudam de muitas maneiras ao longo da vida, mas o seu tipo básico de personalidade não vai mudar, certo? Ele pode se tornar cada vez mais saudável ou cada vez mais enfermo, mas a personalidade em si não vai mudar. Por quê? Porque ela já foi formada, se lembra, lá na infância, e quando nós saímos dessa fase, nós já temos essa personalidade definida. E o que vai acontecer é que nós já estamos, a ênfase já foi dada em uma dessas tríades. E depois disso, não é mais possível, a pessoa não consegue mais, vamos dizer assim, mudar de tríade, porque isso já está enraizado nela. Em segundo lugar, as descrições dos tipos de personalidade são universais e aplicam-se tanto a homens como a mulheres, uma vez que nenhum tipo é inerentemente masculino ou feminino. Então, essas classificações também servem para qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar e qualquer gênero. Terceiro, nem tudo na descrição básica do tipo de personalidade se aplicará a você o tempo todo. Isso ocorre porque as pessoas oscilam entre os traços saudáveis, médios e os não saudáveis, que constituem seu tipo de personalidade. Por exemplo, se você for fundamentalmente saudável, as características doentias não se aplicarão e vice-versa. No entanto, à medida que você se conhece de forma mais objetiva, reconhecerá que todos os traços do seu tipo de personalidade são tendências genuínas e inerentes a você, certo? Então, você vai ter vamos supor, você tem um tipo de personalidade e essa sua personalidade é saudável. Mas, de vez em quando, acontece alguma coisa e você apresenta, vamos dizer assim, sintomas ou características que quando você vai ver, você percebe que eles não são tão saudáveis. Eles estão lá na parte de características não saudáveis. Você está saudável, mas de vez em quando pode aparecer uma característica não saudável. Por quê? Porque ela é parte
desse tipo de personalidade. E aí é que está o grande segredo, que nós precisamos nos conhecer e buscar nos curar na presença de Deus. Por quê? Porque quanto mais saudável eu estiver, melhor eu vou estar comigo mesmo, melhor eu vou me relacionar com as pessoas. E quanto mais enfermo eu estiver, pior vai ser tudo. E quando eu entendo isso também, eu entendo que eu posso e devo buscar ser sempre saudável, buscar que minha personalidade seja cada vez mais saudável. Então, eu posso reconhecer que existe alguma coisa na minha personalidade que está doentia. E eu posso, então, tratar de buscar soluções, ajuda, para que, de alguma forma, isso que está doentio possa se tornar saudável. Particularmente, eu acho muito legal essa classificação do Enneagrama, porque ela dá essa visão, esse entendimento de que cada personalidade pode estar no nível saudável, pode estar no nível médio, quer dizer, nem está saudável, nem está enfermo, e pode estar no nível enfermo. E isso nos ajuda muito a entender a nós mesmos, os nossos problemas de personalidade, e ajuda muito a gente entender outras pessoas, as outras pessoas. Finalmente, nenhum tipo de personalidade é inerentemente melhor ou pior que qualquer outro. Cada tipo tem seus pontos fortes e fracos, e é extremamente útil saber quais são. Então, aqui nós temos um gráfico que vai mostrar os 9 tipos de personalidade. Você vai ver que alguns nomes até se parecem com o da classificação anterior, de Myers e Briggs, mas eles estão embasados, agrupados, esses 9 tipos, em 3 grupos, que é o do sentir, do fazer e do relacionar-se, tá? Então, nesse Enneagrama, que é esse gráfico aí, nós temos a personalidade, a personalidade perfeccionista, o prestativo, o motivador, o romântico, o observador, o precavido, o entusiasta, o controlador e o pacificador. A tríade do sentir, ou seja, esse primeiro grupo de personalidades, ele é formado por essas 3 personalidades: o prestativo, o motivador e o romântico. Esses 3 tipos de personalidade têm vantagens e desvantagens comuns relacionadas com os seus sentimentos. A ênfase aqui são os sentimentos. É uma pessoa apoiada nos sentimentos, é uma pessoa mais sentimental, é uma pessoa mais movida por esse aspecto. Quando esses tipos são saudáveis, seus sentimentos são o foco do que há de admirável em suas personalidades, permitindo que se tornem indivíduos altamente valorizados por suas qualidades interpessoais, relacionamento com outras pessoas. No entanto, quando não são saudáveis, suas emoções ficam desequilibradas de uma forma ou de outra. A tríade do fazer. Então, nessa tríade, nesse grupo, estão a personalidade observador, precavido e o entusiasta. Esse tipo tem vantagens e desvantagens comuns relacionadas ao fazer, ou seja, a ênfase dessa pessoa está apoiada no fazer, no prático, no agir. Quando esses tipos são saudáveis, a sua capacidade de realizar coisas é incomparável a outros tipos de personalidade. São frequentemente responsáveis por realizações práticas ou científicas notáveis. Mas, quando não são saudáveis, a sua capacidade de agir fica desequilibrada de uma forma ou de outra. E aqui, outra vez, essa ideia aqui do saudável e do enfermo nos mostra que, exatamente por isso, como cada personalidade pode estar saudável ou pode estar enferma, isso significa que nenhuma personalidade é melhor ou pior. Todas elas podem ser maravilhosas se estiverem saudáveis. E qualquer uma delas pode ser um grande problema, um desastre, se estiverem enfermas. E por isso nós precisamos sempre buscar a nossa saúde mental, psicológica e espiritual.
A tríade do relacionar-se, o perfeccionista, o controlador e o pacificador. Esses três tipos de personalidade têm vantagens e desvantagens comuns que envolvem o relacionar-se. Quando saudáveis, esses tipos se relacionam excepcionalmente bem com o ambiente e com os outros, muitas vezes como líderes de um tipo ou de outro. Porém, quando não são saudáveis, ficam desequilibrados na forma como se relacionam com o mundo e com os outros. Aí aqui nós temos agora um gráfico que ilustra qual é a posição em que cada uma das personalidades pode estar. Qualquer uma dessas que nós vimos, dessas 9, podem estar. Quanto mais, vamos colocar aqui, a flechinha está apontando para cima, quanto mais em direção à integração, aqui está em espanhol, porque eu não encontrei esse gráfico em português, mas dá para entender. Hacia la dirección de integración significa em direção à integração. E nós devemos buscar uma personalidade integral. A setinha de baixo que diz hacia la dirección de desintegración, quer dizer em direção à desintegração. Vamos dizer assim que quando nós estamos na infância, nós estamos aqui no médio, no promédio ou na média. À medida que nós vamos crescendo, nos tornando adultos, nós podemos caminhar em direção à integração e aí nossa personalidade estará cada vez mais saudável. Ou poderemos caminhar em direção à desintegração. E aí a nossa personalidade vai estar cada vez mais enferma, tá? Malsano significa enfermo, doente. Sano significa saudável, ok? Então, isso aqui é muito interessante, nos ajuda a entender que não importa qual seja a personalidade que eu tenha, eu posso estar saudável ou eu posso estar doente. E eu preciso buscar exatamente estar cada vez mais saudável. Quanto mais saudável, mais integrado, mais equilibrado, mais completo, mais pleno eu sou como pessoa. E a Bíblia mesmo diz que nós devemos buscar a plenitude da estatura de Cristo, até que cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Então, o objetivo de Deus é que a nossa personalidade seja integrada, seja integral, esteja plena, completa. Agora vamos ver rapidamente, para finalizar essa aula, cada um desses 9 tipos de personalidade. O perfeccionista. A motivação base desse tipo o tipo 1 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si próprio e pelos outros, ele tem que ser perfeito, por isso perfeccionista. Ele procura fazer tudo de forma exímia e perfeita para não ser alvo de crítica dos outros. Então, o perfeccionista, que é exagerado com essa questão do perfeccionismo, ele está doente, certo? Você pode querer a perfeição, mas precisa haver o equilíbrio, não pode ser neurótico por causa disso. Foco de atenção no erro. Tem uma grande atenção ao detalhe e facilidade em detectar qualquer erro. Ganha tranquilidade no rigor e disciplina dos processos e irrita-se facilmente com o desleixo dos outros. Aliás, esta irritação é constante, não só com os outros, mas também com ele próprio, porque tem um senso crítico interno muito forte. Os desafios desse tipo de personalidade é calar suas críticas internas e desenvolver a autoaceitação, ser mais flexível e diminuir a sua visão dualista das coisas, de certo e errado, correto e incorreto. Pode liderar pela integridade e pelo bom senso, ou sucumbir ao perfeccionismo e ao ressentimento. E aqui nós vemos a parte sadia, saudável, e quando ele desce para a parte não saudável. Talentos: comprometimento, determinação, responsabilidade, disciplina, integridade e esforço. Pontos fracos: foco exagerado no erro, exigências exageradas, inflexibilidade, rigidez, ressentimento, intolerância com os outros. Tipo 2, o prestativo.
Motivação base. O tipo 2 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si e pelos outros, tem que ser útil e prestativo. Procura uma conexão emocional, uma ligação próxima com as pessoas. Está sempre disponível para ajudar e tem muita dificuldade em dizer não. Acha que todos dependem dele e que a sua ajuda é indispensável. Foco de atenção nas necessidades dos outros. Tem uma grande intuição emocional e percebe facilmente quando as pessoas que considera especiais precisam da sua ajuda. Está sempre disponível para ajudar e, às vezes, esquecendo-se de si próprio. Desafios: receber e dar apoio apropriado, tomar decisões com liberdade, pode brilhar pela generosidade ou ver-se obrigada a lutar contra a adulação e a possessividade. Talentos: empatia, carisma, voluntarismo, envolvência, atenção aos outros, habilidades nas relações. Pontos fracos: orgulho, excesso de influência nos outros, intempestividade, ira pela ausência de reconhecimento, excesso de apoio que dá. Tipo 3, o motivador. O tipo 3 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si e pelos outros, tem que ter sucesso. Preocupa-se com a projeção de uma imagem de concretização e de resultados. Foco de atenção no sucesso, reconhecimento e autopromoção. Procura a validação por parte das outras pessoas. Foca-se nos objetivos, é muito orientado pelas metas e procura rapidez na concretização de resultados. Tem uma forte necessidade de competitividade e quer ser indispensável. Desafios: construir a confiança, reconhecer o seu valor pelo que é e não pelo que faz. Pode tornar-se um inspirador, exemplo de excelência e autenticidade, ou buscar o sucesso e o status a qualquer custo. Talentos: dedicado, eficiente, orientado pelos objetivos, bom negociador, otimista e confiante. Pontos fracos: excessivamente competitivo, dissimulado, impaciente, autocentrado, calculista, manipulador e convencido. Então, essas 3 personalidades que nós vimos fazem parte da tríade do sentir. Tipo de personalidade 4, o romântico. O tipo 4 acha que para ser amado, respeitado e aceito por si e pelos outros, tem que ser especial e único. Escolhe viver intensamente as emoções e procura viver de forma sonhadora, autêntica e idealista. O foco de atenção é naquilo que está em falta, emoções e não bens. Procura singularidade e autenticidade, quer ser diferente. Contacta profundamente com as emoções, quer positivas, quer negativas. Acha sempre que algo está em falta, o que ocorre da comparação entre o seu mundo e o mundo que idealizou. Este fenômeno de comparação traz muitas desilusões e pode provocar uma percepção de diminuição do seu próprio valor. Desafios: apreciar o que está presente e manter uma liderança firme, apesar da alternância de sentimentos. Pode ser um modelo de criatividade e intuição ou cair na irritabilidade e na afetação. Talentos, artístico, criativo, envolvido, intenso, expressivo, emotivo, incentivador e idealista. Pontos fracos: instabilidade, pouca flexibilidade em relação a ideais, queixoso, pouco objetivo, moralista, dramático, compara-se demasiado. E aqui finalizamos essa apresentação, e na próxima aula, então, nós vamos concluir falando dos outros tipos de personalidade que ainda estão faltando. Então, um abraço aí a todos e nos vemos na próxima aula.